Existem derrotas que fazem parte do futebol. O time perde, a torcida fica triste, o campeonato continua, e depois de algum tempo, aquela partida acaba sendo esquecida. Mas existem derrotas diferentes, derrotas que machucam, derrotas que ficam na memória, derrota que mesmo tempo depois, que mesmo depois de meses, continua sendo lembrada. Toda vez que os dois times entram em campo e sendo lembrada toda vez que os times entram em campo. E para o Flamengo, o confronto contra o São Paulo em 2020 foi exatamente assim. Naquele ano, o Flamengo e São Paulo se enfrentou no Maracanã. É uma partida que prometia muito. O Flamengo vivia um bom momento e jogava diante da sua. Do outro lado, estava um São Paulo que sabia que precisaria aproveitar cada oportunidade para sair do Rio de Janeiro com um bom resultado. E foi exatamente isso que aconteceu. Só que ninguém imaginava o que estava por vir. O Flamengo começou a partida tentando impor seu ritmo. O time, o time rubro-negro criou oportunidades, chegou ao gol e parecia estar no controle da situação. Mas aos poucos, o jogo começou a tomar um rumo completamente inesperado. O São Paulo começou a aproveitar os espaços, e quando a oportunidade apareceu, o time paulista não perdoou. O Flamengo, por outro lado, teve uma noite para esquecer. Teve uma tarde para esquecer. E como se a situação já não fosse complicada, ainda vieram dois momentos que poderiam ter mudado completamente a história da partida. Dois pênaltis desperdiçados pelo Flamengo. Dois pênaltis em uma mesma partida. Era como se o futebol de- Era como se o futebol estivesse dizendo que aquela tarde simplesmente não pertencia ao Flamengo. A torcida, a tor- os jogadores tentavam reagir, mas tudo parecia dar errado. O São Paulo aproveitava cada oportunidade e aumentava cada vez e aumentava cada vez mais a vantagem, enquanto o Flamengo tentava encontrar uma maneira de voltar ao jogo. Só que naquele dia não havia reação. O placar foi ficando cada vez mais pesado. E quando o árbitro apitou o fim da partida, ficou uma imagem difícil de esquecer. O São Paulo comemorando uma goleada no Maracanã, enquanto o Flamengo e sua torcida tentavam entender como tudo aquilo havia acontecido. Foi uma daquelas partidas em que o resultado parecia inacreditável. Porque o Flamengo teve chance. O Flamengo teve pênalti. O Flamengo teve momentos para mudar a história, mas não conseguiu. O São Paulo foi eficiente. E o resultado ficou marcado. Para o torcedor rubro-negro, aquela derrota não poderia simplesmente ser tratada como mais uma. Ela virou uma ferida, uma lembrança incômoda. Aquele tipo de resultado que aquele tipo de resultado que você não esquece. E talvez o importante de tudo, o Flamengo ainda teria uma nova oportunidade. O futebol deu ao Flamengo a chance de responder. E ela veio em 2021. Quando o Flamengo e São Paulo voltaram a se encontrar, não era apenas mais um confronto. Para o Flamengo existia uma história por trás daquele jogo. Existia uma lembrança. Existia um 2020 que ainda estava por vir na memória. E dessa vez o palco seria no Morumbi. O São Paulo teria o apoio da sua torcida. O estádio estaria cheio de expectativa. Os torcedores tricolores, os torcedores tricolor, os torcedores tricolores esperavam que o time aproveitasse novamente o confronto contra o Flamengo. Só que havia um problema. O Flamengo tinha ido até São Paulo com uma missão. Não era apenas vencer, era dar uma resposta. E o Flamengo começou a fazer isso praticamente desde o início. O jogo ainda estava começando e o time rubro-negro já mostrava que não tinha viajado para São Paulo para se defender ou simplesmente tentar arrancar um empate. O Flamengo foi para cima, foi agressivo, foi intenso e principalmente foi extremamente eficiente. O Morumbi, que deveria ser um caldeirão para empurrar o São Paulo, começou a ficar em silêncio. A torcida que entrou no estádio acreditando em uma grande atuação do time da casa começou a assistir um verdadeiro domínio rubro-negro. O Flamengo atacava. O São Paulo tentava responder, mas o time paulista não conseguia encontrar uma maneira de controlar a partida. E os gols começaram a aparecer, um depois do outro. E a cada gol do Flamengo, a torcida do São Paulo ficava mais incrédula. Aquela sensação que o torcedor rubro-negro teve no Maracanã em 2020 estava de certa forma sendo sentida pelo outro lado. Só que dessa vez o Flamengo não queria parar. O time queria deixar uma mensagem, queria que aquela partida fosse lembrada. Queria, Queria que o São Paulo entendesse que aquela derrota de 2020 não havia sido esquecida. Então veio o golpe final. 4-0. Flamengo 4, São Paulo 0. No Morumbi, diante da torcida tricolor. Era muito mais do que uma vitória. Era uma resposta. Era uma resposta. Era a vingança que o torcedor do Flamengo esperava. Em 2020, o São Paulo havia ido no Maracanã e transformado o estádio em um palco
de uma das derrotas mais dolorosas para o Flamengo. E em 2021, o Flamengo foi ao Morumbi e fez o mesmo. Só que dessa vez havia um detalhe ainda mais simbólico. O Flamengo não apenas venceu, goleou, e goleou no estádio do adversário. Aquela partida parecia carregar tudo o que havia acontecido no ano anterior. Os dois pênaltis, os dois pênaltis perdidos, a chance desperdiçada, a goleada sofrida, a torcida decepcionada, a sensação daquela, a sensação de que aquela tarde deveria ser esquecida. Tudo isso parecia estar sendo colocado dentro daquele jogo 2021. E quando o quarto gol saiu, era como se o Flamengo tivesse finalmente fechado aquele capítulo. A ferida 2020 começava a cicatrizar, porque o futebol também é memória. Jogadores lembram, torcedores lembram, clubes lembram. E quando existe a oportunidade de responder dentro de campo, não existe maneira melhor de fazer isso. Não existe maneira melhor de fazer isso. O Flamengo não provou. O Flamengo não precisou de provocação. Não precisou de discurso. Não precisou explicar nada. A resposta estava no placar. 4-0. O Morumbi em silêncio. O Flamengo comemorando. E a torcida rubro-negro podendo finalmente dizer: agora está pago. O que aconteceu entre Flamengo e São Paulo nesses dois jogos foi praticamente uma história de ida e volta. Em 2020, o São Paulo teve sua noite perfeita no Maracanã. Sua tarde perfeita no Maracanã. Aproveitou os erros do Flamengo. Não desperdiçou suas oportunidades e saiu com uma goleada que parecia impossível antes da bola rolar. Mas o futebol sempre oferece uma segunda chance. E em 2021, essa chance apareceu. Dessa vez, o Flamengo foi até o território do adversário. Entrou em campo sabendo que precisava dar uma resposta. E deu. Não foi uma resposta qualquer. Foi uma goleada. Foi um 4-0. Foi uma atuação que fez o torcedor do São Paulo sentir, dentro do próprio estádio, o peso de uma derrota que dificilmente seria esquecida. E talvez seja talvez seja justamente isso que torna o futebol tão apaixonante, porque você pode sofrer uma goleada hoje, pode sair de campo humilhado, pode ouvir provocações, pode ver seu adversário comemorando, mas o futebol sempre pode te dar uma nova oportunidade. E quando essa oportunidade chega, você precisa estar preparado. O Flamengo estava. Em 2020, o São Paulo escreveu uma página dolorosa para o torcedor rubro-negro. E em 2021, o Flamengo respondeu, escrevendo, escrevendo uma página que o torcedor do São Paulo provavelmente gostaria de apagar. O Maracanã virou lembrança, o Morumbi virou resposta, a derrota virou combustível, a ferida virou motivação, e a vingança veio da maneira mais cruel possível para quem estava do outro lado. 4 gols, nenhuma resposta e um Morumbi completamente calado. Porque no futebol, ninguém consegue mudar o passado. O Flamengo não podia voltar para 2020 e impedir os 2 pênaltis perdidos. Não podia apagar a goleada sofrida. Não podia mudar nada naquela tarde, mas podia fazer uma coisa. Podia responder dentro de campo. E foi exatamente o que fez. O São Paulo ensinou ao Flamengo em 2020 que não podia desperdiçar as oportunidades. Em 2021, o Flamengo mostrou que também aprendeu a lição. Dessa vez, as oportunidades foram aproveitadas e o resultado foi histórico. São Paulo 0, Flamengo 4. Uma goleada, uma resposta, uma vingança. E uma história que mostra que no futebol, algumas contas demora para ser cobrada, mas quando a hora chega, a cobrança pode vir em dose dupla, porque o Flamengo não esqueceu 2020. Ele esperou e quando teve a oportunidade de responder, fez o Morumbi lembrar.